Amém. Quando eu estava orando essa semana, em específico para hoje, e eu estava lendo e eu ficava assim, gente, isso aqui é sem noção, né? Aí eu lia mais uma parte da Bíblia e eu falava, gente, a gente não tem noção. E aí o Senhor foi me trazendo as palavras e eu falei, esse vai ser o tema de sábado. Você tem noção? E aí o Senhor me levou a lembrar de tudo que eu vivi em 2019. Como que foi esse ano, um ano de crescimento, né? Um ano onde muitas coisas mudaram. E aí eu falei, eu não tenho noção do que eu poderia ter vivido se a minha resposta para o Senhor tivesse sido diferente. E aí eu fiquei pensando que muitas coisas eu poderia ter respondido de outras formas. Quando o Senhor falou algo, quando o Senhor me falou algo durante esse ano, muitas vezes eu parei para pensar no que Ele tinha me falado. Quando, na verdade, eu tinha que imediatamente obedecer e viver aquilo que Ele tinha me chamado para viver. E eu falei, Senhor, eu realmente não tenho noção do que eu deixei passar. Mas eu tenho noção hoje no meu coração do que eu vou viver em 2020. E aí Ele falou assim, mas 2019 ainda não acabou. E você pode fazer a diferença nesse último mês. Você pode viver o que eu te chamei para viver nesse último mês. E eu falei, amém. Então a minha resposta, Senhor, é imediata. É agora, eu vou obedecer. E o Senhor me levou em duas palavras que eu quero ler com vocês. Tá em Mateus 4, do 18 ao 22. E depois Mateus 9, 9. Fala assim. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Agora Mateus 9:9 fala assim. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Todas as respostas dos discípulos foram imediatas. Jesus chegou lá e falou, siga-me. Eles pensaram, eles falaram assim, Jesus, espera aí que eu vou ali orar para saber se isso é de Deus mesmo. Eles fizeram isso? Os discípulos imediatamente largaram as redes e seguiram a Jesus. Mateus estava sentado lá e Jesus olhou para ele e falou, siga-me. Mateus não pensou. Mateus não ficou na dúvida, será que eu vou? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou dar esse passo? Largar tudo que eu tenho, largar minha segurança, largar meu conforto para seguir Ele? E muitas das vezes, essa é a nossa reação diante do nosso chamado. Às vezes o Senhor, Ele insiste em falar, Ele fala uma, Ele fala duas, Ele fala três. E a gente fica pensando se é de Deus ou não. O Senhor falou, ei, eu te chamei para quê? Para pregar as boas novas. E aí tem uma pessoa necessitada no seu trabalho e você acha que você não é digno de abrir a sua boca e falar de Jesus. Eu falei, Senhor, quantas oportunidades eu perdi. Quantas vezes eu fiquei pensando se era ou não a vontade do Senhor para minha vida, sendo que foi a voz do Senhor que falou comigo. E quantas vezes a voz do Senhor tem falado com você, tem falado no seu coração e você fica aí perguntando se é de Deus ou não. Se eu vou orar para Deus responder, para ver se é da vontade dEle ou não. Eu li uma frase agora antes de vir para cá que fala assim, ou você acredita no que Deus falou, ou você vai passar a vida inteira correndo atrás de uma confirmação. E o que você escolhe viver?
Você decide viver a palavra que Deus tem falado para você viver, ou você vai passar a sua vida inteira buscando confirmação para saber se é ou não de Deus? O Senhor falou quantas vezes no seu coração que é para você ir fazer a diferença, que é para você ir abrir sua boca e cantar um louvor e os demônios sairão correndo, para você ir colocar a mão e os enfermos serão curados. E aí você fica, será? Será? Aí você fala assim, ah, Fabrícia, mas os discípulos estavam lá com Jesus, Jesus estava chamando eles. E Jesus mudou? Jesus deixou de ser quem Ele é agora? Do tempo de quando Ele estava aqui na terra? Jesus não mudou. E Ele continua sendo Ele. E aí por que você não responde ao chamado que Ele tem para a sua vida? Por que você ainda fica buscando confirmação? Não, eu sou muito novo, não, eu tenho que fazer a faculdade, não, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, que é o Luiz Henrique. Aquele menino lindo ali, ó. Ele começou a fazer, o sonho dele era fazer faculdade de engenharia, era o sonho dele. E ele falava, eu vou ser engenheiro, eu vou ser engenheiro, eu vou ser engenheiro. E eu falava, Lu, então você vai ser engenheiro. E aí ele matriculou, e aí ele parou. E aí eu falei, Lu, ele tá, não sei se é isso que eu quero. Aí eu falei, então tá. Aí no outro ano ele foi e fez, falou assim, eu vou ser um engenheiro. Tá decidido. E aí ele chegou e falou assim, Tatá, não é o que Deus quer pra mim. Ele quer que eu viva pra Ele. E aí ele abriu mão da faculdade, de um serviço que ele poderia estar hoje, para estar onde Deus queria plantar ele. E aí às vezes a gente insiste tanto em algo que é nosso, que está dentro de nós, sendo que Deus está falando, filho, vai por esse caminho que é muito melhor. Vai por esse caminho que o que eu tenho para te oferecer é muito melhor. Quando eu formei na faculdade, eu formei e já entrei numa área totalmente diferente do que eu formei. E a minha mãe e meu pai falavam assim, sai de onde você está trabalhando, vai procurar um serviço na sua área. E aí eu ficava, nossa, eu acho que eu vou. Nossa, é mesmo, né? Paguei 4 anos de faculdade. E aí eu trabalho num lugar, eu poderia estar ganhando muito mais. E aí minha mãe falava, sai, sai. E aí um dia eu orando, eu falei, Senhor, foi o Senhor que me chamou para estar aqui nessa instituição que eu estou trabalhando. Eu não trabalho na minha área. Eu amo a faculdade que eu fiz. Mas se não é isso que o Senhor quer, eu quero que o Senhor fale comigo. E o Senhor foi muito claro e nítido em falando assim, você vai cumprir o seu propósito e não a sua profissão. Eu falei, Senhor, então tá tudo certo. Eu abro mão dos meus 4 anos de faculdade para viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. E como tem valido a pena. Eu me formei em 2014. Eu vejo as minhas amigas de faculdade, muitas estão trabalhando na área e elas falam, Fabrícia, mas por que você não trabalha? Você era boa nisso, você era boa naquilo. Falei, porque eu estou fazendo uma coisa que eu amo. Ela falou assim, mas é porque é um trabalho social? Eu falei, não, porque eu posso levar o nome de Jesus na onde eu estou. E aí a gente fica lá, mas será? Mas será? Até quando o será vai governar a sua vida? Até quando o medo vai governar a sua vida e te impedir de viver aquilo que Deus tem para você? Viver o que Deus tem para nós é uma escolha. Você escolhe viver isso. Ou você vai viver ou você não vai. Quando eu era mais nova, gente, o meu sonho era cantar. Falei, Senhor, meu sonho é ser uma ministra de louvor. E, gente, todo mundo na minha família canta. Todo mundo na minha casa canta. E quem não canta? Eu. E aí, por muito tempo eu fiquei frustrada nisso. Falei, Senhor, todo mundo, minha irmã canta, meu pai canta, minha outra irmã canta, meu irmão toca. E eu, Jesus? Aí, cadê o Luiz Fernando? Aí o Luiz Fernando falava, vai ser a minha salvação, porque ele não batia palma no tempo, gente. Aí eu falei, vai ser eu e o Luiz Fernando que não vai ter nada com a música. Aí o que acontece? Olha lá, Deus deu presente pra ele. Faz um solinho aí pra eles, faz. Ele é tímido, gente. E aí, eu fiquei amarrada nisso muitos anos da minha vida. Olha lá, Lu, você aparecendo, ó. E aí eu fiquei amarrada. Tá bom? Lindo, tá bom?
E aí eu fiquei durante anos e anos da minha vida presa, querendo ser uma ministra, querendo cantar. E aí o Senhor estava falando assim: filha, aqui, segue esse caminho, abre mão do seu conforto, abre mão daquilo que te prende, daquilo que é a sua segurança. E vem e deixa eu ser a sua segurança, deixa eu ser o seu conforto. E aí eu comecei a andar na vontade do Senhor. Eu decidi sair do meu barco, largar as minhas redes lá e vir caminhar com o Senhor e viver o que eu tenho vivido. Hoje eu olho e eu falo assim: Senhor, que vontade de nem trabalhar mais, de ficar só falando do amor do Senhor, de ficar só orando pelas pessoas. Porque às vezes você fala assim: ah, mas eu vou orar por quem? Não tem ninguém perto de mim que precisa. Aí você está andando na rua, tem uma pessoa chorando. Aí você está andando na rua, tem uma pessoa com dor. Você está andando na rua, as pessoas estão sedentas por Jesus. E você aí cheio da presença dele, pedindo: enche-me, para quê? Você está pedindo para o Senhor te encher da presença dele, para quê? É para ficar só para você? Ele vai te encher, o vaso vai transbordar, e aí? O Senhor, Ele quer nos encher até transbordar, para alcançar outras pessoas, para alcançar as vidas que não conhecem Ele, para alcançar pessoas que nem sequer ouviram falar de Jesus. Vocês acham que não tem? Tem, gente. Tem gente ainda que não conheceu o amor de Jesus. Tem gente ainda que não sabe como é seguir Jesus, como é servir Jesus. E aí o Senhor foi ministrando isso no meu coração e eu falei: Senhor, eu não tenho noção do que o Senhor quer. Eu não tenho noção. E aí Ele falou assim: então tá aqui agora a resposta. É isso. Eu preciso do seu sim imediato. Eu preciso da sua obediência radical. É na hora. Não tem tempo para dúvida. Não tem tempo para questionar. Se Ele falou, já é. Quando Deus estava criando o mundo, como que Ele criou o mundo? Que haja luz. E o que aconteceu? Ficou escuro? O que aconteceu? E aí, se Ele está falando que é para você ir, aí você vai ficar pensando e orando e pedindo confirmação? Se Ele está falando que é para você colocar a mão, que a pessoa vai ser curada, você vai ficar pensando e achando que não é para você ir? O Senhor me falou muito claro que a nossa geração não tem ousadia. Que a gente quer viver o avivamento, que a gente quer viver. Eu não vou ficar de fora do que o Senhor tem para o Brasil, mas eu estou sentada esperando para ver, eu não estou fazendo nada. E aí Ele falou: ousadia, ousadia. Pedro, quando eles estavam lá no mar e Jesus apareceu, Pedro foi o único que voltou molhado de lá, porque ele ousou em sair do barco. Ele ousou em pisar nas águas. Não interessa se no meio da caminhada ele afundou. Não interessa se lá no meio ele afundou. Mas ele foi o único que ousou sair do barco. Quem aqui vai ousar em sair do barco hoje? Jesus está chamando para isso. Jesus está chamando para esse tempo. A pastora tem falado aqui, a pastora tem liberado que o Senhor tem levantado uma geração de profetas. E o Senhor falou para mim: eu estou levantando uma geração de profetas para essa geração. Sabe, não é só para profetizar o que vai vir, mas é para agora. Você profetiza o caminho reto para você andar. Você quer ficar pulando os buracos, quer andar num caminho tudo esburacado? Não, eu vou profetizar o caminho plano, um caminho reto, para eu e para toda a minha geração passar. E aí eu continuei lendo. E aí o Senhor me levou em Atos 3. Atos 3, do 1 ao 8. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João
iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E, de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Na palavra fala que nós faríamos milagres maiores do que eles fizeram. E aí você fala assim: Fabrício, mas e se eu colocar a mão e a pessoa não andar? E se eu orar para a pessoa que está com uma dor de cabeça e a dor de cabeça dela não passar? Eu estava assistindo um vídeo da Júnia Hayashi, e aí ela fala assim: vai com fé, ora, coloca a mão, e aí o resto é com Deus. E aí o resto é o Senhor que vai operar. Eu não sei se ela vai ser curada agora, daqui 10 dias, daqui 20 dias, mas ela vai ser tocada por Jesus. Talvez você vai orar por uma enfermidade, ela não vai ser curada daquela enfermidade agora, mas ela vai ser tocada por Deus no coração dela. Quem aqui assistiu o vídeo do Luca Martini andando na rua? E aí ele viu um rapaz, um senhor mancando, e ele falou assim: para aí, posso orar pelo senhor? Ainda o cara falou assim: não, Jesus não, quero esse Jesus não. Aí ele: não, só vou orar. E aí ele colocou a mão, ele nem colocou a mão, ele esticou a mão e falou: Senhor, te agradeço porque ele é curado, o Senhor levou na cruz todas as enfermidades. Aí ele: amém? Aí o rapaz fez assim, ó, e estava curado. E aí o rapaz olhou para ele e falou: o que é isso? Aí ele: é Jesus, já recebeu Jesus? Ó, então Deus te abençoe, viu, não sei o quê. Foi a ousadia dele. E aí a gente vê, fala assim: ah, mas é o Luca Martini. Ah, mas era Jesus chamando eles. Ah, mas é o Luca Martini. E você? Por que o Senhor não pode operar através de você? Não é sobre quem está fazendo, é sobre o que está dentro de nós. Não é a Fabrícia que vai operar um milagre, mas é o poder do Senhor que está em nós que vai operar. Não tem nada maior do que o nome de Jesus. Não há nada que você fale no nome dele, nada maior do que o nome dele. E aí a gente lê os milagres que aconteceram no passado e a gente acha que não pode acontecer agora. E aí você começa a ver na internet que está acontecendo lá. Aí você fala: ai, Jesus, podia acontecer isso aqui em Franca. Ah, então vamos esperar, falou Jesus, do ano que vem, o João Paulo vir. E aí ele vai orar pelas pessoas que têm alguma deficiência, a deficiência vai ser curada. A gente vai esperar até o ano que vem? A gente vai esperar até o ano que vem? Quem vai fazer? Quem vai descer do barco e ousar? Quem vai descer do barco e orar? Quem vai descer do barco e colocar as mãos e vai viver milagres? É isso que o Senhor está esperando de nós. Porque é muito cômodo, é muito a gente ficar na nossa zona de conforto. É muito fácil ficar na zona de conforto e só ver de longe. Eu não quero ver de longe, eu quero viver os milagres. Eu não quero ser espectadora do que o Senhor está fazendo, eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Então, se vai acontecer um mover sobrenatural no Brasil em 2020, eu não vou ver, eu vou viver. E aí vocês escolhem viver ou vocês escolhem ver o que Deus vai fazer. Eu escolho viver o que o Senhor vai fazer aqui em 2020. O Senhor, Ele tem falado muito claro no meu coração sobre o ID dele. Às vezes a gente acha que o ID é eu pegar minha mala, encher de roupa e fazer missão lá na África. Amém? Isso é cumprir o ID. Mas e as pessoas que estão do meu lado? E a minha família? E os meus amigos? E as pessoas da minha cidade? A gente tem declarado aqui, Franca, cidade da oração. Franca é uma cidade que conhece Jesus. Franca é uma cidade rendida. E o que a gente tem feito para que essa palavra se cumpra? O Senhor hoje, Ele está esperando a sua resposta.
Ele quer saber qual a sua resposta para o chamado dele. O Senhor falou claramente no meu coração que Ele traria a memória de muitas pessoas, que Ele liberou palavras há muitos anos atrás, Ele traria a memória hoje e falaria: filha, lembra? Eu te chamei para isso, eu te chamei para esse tempo. Não sei se é para cantar, se é para pregar, se é para orar. O Senhor hoje vai trazer na memória de cada um aqui aquilo que Ele falou e que a gente não agiu prontamente. Aquilo que era para ser uma resposta rápida e a gente está até hoje orando para saber se é ou não vontade de Deus. Hoje o Senhor quer saber qual que é a sua resposta para Ele. Você vai descer do barco, você vai largar tudo, você vai no nome dEle, ou você vai continuar no seu barco sendo espectador daquilo que Jesus quer fazer? Porque se eu não fizer, o Senhor vai levantar outro para fazer. Se eu decidir ficar no meu barco só assistindo, a obra não vai parar, a obra vai continuar. O Senhor vai levantar outras pessoas. Então eu não sei qual o seu dom, qual o seu chamado, mas hoje o Senhor te trouxe para este lugar, para te lembrar daquilo que Ele tem para a sua vida. Para te lembrar que você não está aqui por acaso, que você não é um acaso, mas que você está aqui para levar o nome dEle, para manifestar a glória dEle por onde você for. E agora é com vocês. Vocês escolhem descer do barco ou continuar nele. Porque eu tenho noção do que o Senhor quer fazer comigo, que o Senhor quer fazer na minha geração. E você tem noção? Você quer ter noção daquilo que Deus tem para você? Agora a escolha é com vocês. Falei: Senhor, eu vou ser muito breve, muito rápido, porque o Senhor foi muito claro comigo. E eu escolho e eu decido viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Amém? Queria que vocês ficassem de pé. Coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem trazido para nós, tem trazido para esse tempo e para essa geração. Pai, eu creio que o Senhor está levantando aqui profetas, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres cheios da Tua presença e que decidem sim, Pai, descer do barco, que decidem sim largar tudo para viver aquilo que é a Tua vontade, Pai. Eu declaro que aqui existem homens e mulheres fortes, Pai, que não se envergonham daquilo que eles carregam, que eles não envergonham do Teu nome. Pai, eu declaro, Senhor, uma geração levantada pelo Senhor, escolhida pelo Senhor. Pai, traz a memória dos Teus filhos, traz a memória deles, Pai, o chamado, aquilo que o Senhor chamou eles para viver. Ei, o Senhor não abre mão de você, o Senhor não abre mão da sua vida e do seu chamado. Aquilo que por muitos anos foi enterrado, aquilo que a mágoa enterrou, aquilo que a tristeza, que a frustração. Senhor Jesus, quantas vezes a gente acha que não vai acontecer, a gente acha que aquela palavra liberada não foi para as nossas vidas. Pai, traz a memória hoje. Traz a memória hoje, Pai, que os Teus filhos possam ter certeza e responder ao Teu chamado. Senhor, que eles possam ter uma obediência radical diante do Senhor. Pai, que eles não abram mão daquilo que o Senhor colocou no coração deles. Senhor Jesus, seja para louvar, seja para pregar, seja para orar. Pai, levanta homens e mulheres aqui, cheios da Tua presença, que vão transbordar a Tua vida por onde eles forem, Pai. Nós cremos, Pai, nós cremos que vidas estão sendo tocadas e alcançadas pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e nós cremos, Pai, no que o Senhor começou a fazer hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê? No nome de Jesus, tudo isso pode acontecer.